difícil. Bom dia, irmãos. É uma grande alegria encontrar vocês aqui, esse grupo, né, que a gente está reunindo. Eu pensei na primeira coisa que a gente deveria fazer para, digamos, fundar este curso, né, esse nosso compromisso de reflexão, e não tem outra coisa a fazer a não ser orar. Antes que a primeira impressão é a que fica, né? Então a nossa primeira impressão será pedir a bênção de Deus sobre esse nosso trabalho, confiando que o Espírito Santo nos dará a direção. E nisso eu já estou orando, né, pedindo a bênção de Deus. Ele prometeu estar conosco, ele que inventou tudo isso, né? Isso não é uma invenção nossa, é um chamado de Deus para nós. Então que Deus nos abençoe, né? Que Deus nos revele, que Deus nos instrua em tudo isso que nós pretendemos fazer de acordo com a vontade dele, e isso tudo nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu vou dar alguns avisos assim de praxe. Nós somos um grupo, digamos, heterogêneo, né? E eu estou fazendo questão de abrir esse convite amplamente, né? Então nós somos pessoas de diversas igrejas, 100 igrejas, e estou chamando até pessoas não cristãs. Quero apresentar a igreja publicamente, né? Quero fazer dessa apresentação algo que seja compreensível, tanto para aqueles que já estão familiarizados com o vocabulário da igreja, como também para aqueles que não estão familiarizados. Eu acho que nós temos que prestar contas, né? Não apenas internamente, mas também externamente, né? E se a nossa linguagem não for compreensível para aqueles a quem nós servimos ou com quem nós temos compromisso, então o nosso discurso vai se tornar um gueto, né? Então, para reunir um grupo assim tão, digamos, heterogêneo, né, sem que nós tenhamos a oportunidade de nos conhecer, porque eu vou pular essas preliminares para ir direto ao ponto, eu vou estabelecer que a nossa linguagem comum, né, o nosso objetivo comum é o tema e a nossa fonte, né? Então, a fonte da nossa exploração será as Escrituras, né, o Novo Testamento, os Evangelhos. Então, com isso, eu já estou fazendo uma delimitação do nosso tema. A gente poderia falar da história da igreja, da sociologia da igreja, a história da nossa denominação, a história da igreja no Brasil, quer dizer, diversas abordagens, né? A abordagem que eu pretendo fazer é teologia bíblica, né, do Novo Testamento, e dentro do Novo Testamento, a pré-igreja. Porque quando eu falo do Evangelho, eu estou falando de uma fase da igreja em que ela ainda não existia. Então, é um convite aos fundamentos, é um convite à origem, né? Então, nós temos que retroceder, e vamos retrocedendo e desconstruindo, né, para voltarmos, digamos, à igreja do Novo Testamento, aquilo que nós chamamos de igreja primitiva, né? E com isso nós já estamos ali no território de Apocalipse, no território de Paulo, né? Mas vamos voltar mais ainda, né? Porque a igreja primitiva é o nosso, digamos, o nosso paradigma, né? Mas vamos voltar mais ainda. Então, assim, esqueça a igreja primitiva. Nessas primeiras encontros nossos, eu não pretendo falar nem da igreja primitiva. Então, se eu não vou falar da igreja primitiva, eu tenho que voltar mais ainda para Jesus, né? E o que Jesus falou sobre a igreja, se é que falou, então já é um problema, né? Jesus falou sobre a igreja, assim, expressamente, apenas em duas situações. E essas duas situações apenas em um evangelho, o evangelho de Mateus. Então a gente teria que se perguntar, afinal de contas, Jesus falou sobre a igreja ou não? Né? Parece absurda ou, digamos, prolixa essa pergunta, mas ela cabe, né? Jesus falou sobre a igreja? Tem gente que acha que não, que Jesus falou sobre o reino de Deus. Isso sim, ele falou amplamente. Mas sobre a igreja, falou ou não falou? Né? E o que nós poderíamos explorar em Jesus nesta pré-igreja?
Então é a partir daqui que eu quero começar. Mais original do que isso, no sentido de origens, né? Quase que impossível. Né? Nós estamos na fonte, onde brota a ideia de igreja. Né? Nesta aula, então, ainda, bom, com isso eu estou falando até onde nós vamos. Né? Eu programei 10 encontros, né? Vocês estão convidados e todos os outros podem entrar em qualquer aula, quer dizer, não tem chamada, não tem, né, ponto. Ô pastor, não tem nada. domingo como vai ser a eleição? Vai ter... Já falamos, já falamos. Combinamos isso, na verdade, né? Porque depende de vocês. Mas hoje, então, nesse ponto inicial, a gente vai começar antes de Jesus, porque existe antes de Jesus também, né? Quando ele falou sobre isso, ele já partiu de um certo ponto. Então, a proposta do grupo é recuperar, né? Recuperar a nossa noção de igreja. Qual seria o objetivo com isso? Né? Nós não estamos pretendendo aqui nesse curso inventar nada. Né? Também não estamos pensando em voltar a reconstituir um modelo, digamos, obrigatório. Né? O projeto desse curso, já estou explicando logo as cartas do curso, né, para que ninguém estranhe o andamento, né? O propósito do curso é nós recuperarmos a ideia, o conceito original, né? Para, através dessa recuperação, né, julgar, isso vai ser inevitável, julgar o que nós fazemos. Né? Então, esse curso não pretende falar das denominações, de nada que nós estamos vivendo como igreja, ou não vivendo, ou desejando, etc., inicialmente. Mas reconstituindo o projeto original e reconstituindo a natureza, aquilo que é natural da igreja, aquilo que pertence ao ser da igreja, então, inevitavelmente, nós vamos ser quase que obrigados ou compelidos a fazer um certo julgamento. Julgamento naquele sentido criterioso, né? No sentido de medir contra uma ideia, digamos, original. Né? O que eu espero com isso? Né? O que eu tenho feito pessoalmente como cristão? É adotar para nós mesmos, tanto quanto possível, essa ideia original